Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Quero lembrá-lo que esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente Pastor Ival Teodoro da Silva. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023 com uma temática central e geral até os confins da terra e um subtema pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Na lição anterior nós estudamos o propósito de missões, que foi a lição de número 13, e nessa lição nós apontamos o alvo de missões, né? Qual é o alvo de missões, onde falamos sobre os fundamentos da realidade salvífica e também falamos da responsabilidade de todo cristão, que é pregar o Evangelho. E pensamos ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que ele vai dar aquela máxima, né? Ai de mim se não pregar o Evangelho. Pensamos sobre o privilégio de anunciar a partir do que Cristo fez por nós. Comentamos sobre a condicional de Paulo, né, de não tomar um fardo, não pegar um fardo para si, mas de colocar-se debaixo desse jugo da chamada, como eu citei aqui. Não como um peso, mas sim como um privilégio pelo que Cristo fez por nós. Hoje nós vamos estudar a última lição desse trimestre, né? Nós vamos encerrar 2023, então, a lição de número 14, que tem como título Missões e a Volta do Senhor Jesus. Para comentar essa lição hoje, temos a presença aqui, nosso querido amigo, evangelista Edenilson Moura. Paz do Senhor, meu Edenilson. Paz do Senhor, pastor Valci, paz do Senhor, queridos irmãos que estão aí nos assistindo. Para mim é uma alegria e também um privilégio poder estar contigo nessa oportunidade, para falar um pouquinho também sobre a palavra do Senhor e comentar também sobre essa lição tão importante que trata aí de missões e também da volta de Jesus. Muito bem, glória a Deus. Queremos pedir a você que convide mais alguém para assistir essa programação, nos ajude divulgando o nosso programa, nos ajude aí compartilhando, pois o nosso desejo com essa pré-aula é que você, professor, ao debruçar para preparar a sua lição, você use como um conteúdo a mais de preparo, e você que ama a EBD, está com a sua lição, estuda ela durante a semana, para que você possa também usar como fonte de referência essa programação. Nós vamos agora às leituras gerais, né? Eu vou pedir então para o evangelista Edenilson fazer a leitura do texto áureo. Claro, pastor. O texto áureo, ele diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus capítulo 24 e versículo 14. A verdade prática nos diz assim: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Os objetivos da lição, que são dois, leia para nós também. Claro, pastor. O primeiro objetivo é explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte, e também relacionar a volta de Jesus com a obra missionária. Muito bem. Vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 3 ao 14. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão.
E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Após a leitura bíblica, antes de entrarmos no comentário da lição de hoje, de número 14, queremos recapitular com você. Agradecer a você também que está inscrito ou que nos assiste sempre. Nós estudamos aí 13 lições e hoje vamos estudar a 14ª, mas foram 3 meses aí praticamente falando, irmão Denilson, sobre missões, pensando nessa ideia de missões transcultural, da perseguição, do privilégio, da Bíblia. E eu quero voltar ao nosso sumário da lição para repensar. Antes do sumário, eu quero agradecer pastor Fábio Tenório, presbítero Alan Batista, presbítero Davi Brizotti, pastor Rômulo Eduardo Tavares, evangelista Ismael, evangelista Denilson, que está aqui hoje, também pastor Samuel, evangelista David Bover, cooperador Rodrigo e também o pastor Carlos Corbani, que é o nosso coordenador geral de missões. Todos esses, durante esse trimestre, estiveram aqui comentando essa lição, esse trimestre maravilhoso, né? Então, minha palavra de gratidão pessoalmente a você, Denilson, e a todos os que estiveram aí. Pastor Fábio Tenório, sempre agradecimento especial, pois ele é um dos apresentadores desse programa, nos apoia muito. E, sobretudo, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ival Teodoro, que é um apoiador, e toda a nossa diretoria. Pensando no sumário dessa lição, nós falamos, Edenilson, da lição 1, a grande comissão e o enfoque etnocêntrico, né? E ali nós pensamos naquele ide de Cristo, né? Mateus 28, 18, 19 e 20, né? De ir anunciar o evangelho, ensinar as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem algum comentário? Não, pastor, eu acredito que toda essa lição, ela foi uma lição que veio muito ao encontro do que nós temos como cumprimento da palavra do Senhor, né? Que é o nosso id, é a nossa missão. Então, todas as lições a gente vai poder discorrer, o senhor pode até citar elas para nós, para relembrar aos alunos, a importância da missão dentro da nossa igreja. O compromisso que nós temos dentro de igreja e como igreja em proclamar o Evangelho. Hoje, né, no encerramento dessa lição, nós vamos ver exatamente como concluir todo esse comentário que foi desenvolvido durante esse trimestre, né, que fala exatamente sobre esse comissionamento que a igreja recebeu do próprio Jesus em proclamar o Evangelho e quais são os impactos que isso também está trazendo para a igreja de hoje, Verdade. Inclusive para a volta do Senhor. Glória a Deus. Então pensamos nessa primeira, né, falamos sobre missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus, missões transculturais no Antigo Testamento, no Novo Testamento. É muito interessante porque a gente vê que a natureza de Deus, se Deus é um Deus missionário, a gente pode abrir esse assunto, pensar nessa obra missionária, o desejo de Deus alcançar outros povos no Antigo Testamento, né? É muito interessante. O Novo Testamento, assim, sem comentário, né? Ele é todo missionário, todo né? missionário. E depois nós olhamos para uma perspectiva, a lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Lição 6, né, que foi muito interessante, orando, contribuindo e fazendo missões. A lição 7, você inclusive esteve comentando ela aqui, sim, a responsabilidade da igreja com os missionários. Né? Sim, o cuidado que a igreja precisa manter com respeito ao envio, preparação e o retorno também desses missionários, aonde quer que eles sejam enviados. Né? Muito bem. Aí depois nós tratamos sobre missionários fazedores de tendas, né? Pensando na ideia de Paulo, né? Que era o seu ofício de profissão. Né? Sim, também pensamos sobre a igreja e o sustento missionário, que foi outra lição muito interessante de trabalhar, porque nós falamos sobre não somente o envio, mas o cuidado com o missionário lá de forma integral. Integral. Com ele, com a esposa, família, filhos, né? Sim. Tudo que envolve a questão dos filhos estarem estudando, né? Falamos até dessa preocupação que São José dos Pinhais tem, né? Exato. Com a pessoa, o diretor de missões, pastor Carlos Corbani, junto com o nosso pastor presidente de diretoria, nós temos aí mais de 140 famílias, não só aqui no estado, mas em toda a nação, em todo o mundo aí,
sendo sustentadas, sendo cuidadas, inclusive, né? Zeladas. Aqui foi muito interessante, né, pastor? Porque nessa lição também nós falamos sobre o cuidado, não só o cuidado financeiro, mas o cuidado também espiritual, orando pelo missionário. Falamos sobre o cuidado também nas questões seculares, né? De férias, na questão de cuidado físico, com a saúde física e mental do missionário, porque ele está ali, às vezes, sob um jugo, né? Numa terra distante, muitas vezes sem a companhia dos familiares, às vezes não próximos, distante de amigos, né? Numa terra difícil, diferente, com uma cultura diferente, e ele precisa se ambientar. Então a igreja precisa realmente ter esse cuidado com o missionário. Uma lição muito boa, maravilhosa. Foi boa mesmo, né? O desafio, aí nós entramos depois, saímos desse convívio, nós tivemos 2 lições maravilhosas, nós pensamos aí um assunto que conversávamos em bastidor, que nós falamos muito em missão, mas falamos um pouco sobre Janela 1040 e sobre a igreja perseguida, né? Exato. E foi a lição de número 10 e 11 que nós trabalhamos essas lições pensando, né, nesses povos não alcançados, nas dificuldades, nas questões sociais, religiosas, políticas, né? E as perseguições, a dificuldade do acesso do evangelho, mas Jesus, né? Nós glorificamos a Deus porque Cristo, para o evangelho não há barreira, né? E o evangelho está chegando nesses povos e aonde ele chega há uma transformação muito linda, né? Sim. Depois nós tratamos sobre o modelo de missões, né, da igreja de Antioquia, né? Uma igreja que foi fundada por leigos que saíram da perseguição. Exato. Foi muito gostoso de comentar ela. A última lição que nós estudamos, o propósito de missões, né? Nós pensamos nessa ideia, né? Que até comentei aqui antes um pouquinho, né? Que nós pensamos ali sobre a questão, deixa eu achar ela aqui, né? Onde falamos sobre o fundamento da realidade salvífica e também pensamos naquela ideia que Paulo queria de anunciar o evangelho, a responsabilidade, o propósito. Qual é o propósito? É anunciar o evangelho, não tem outro, né? Sim, fica claro. Exatamente. E a igreja tem que ter isso como responsabilidade. E hoje, então, nós vamos pensar, né, nessa semana aí sobre missões e a volta do Senhor Jesus, que tem tudo a ver com o tema, né? Até os confins da terra é o tema, mas o subtema é pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então hoje nós vamos pensar juntos aqui sobre essa temática maravilhosa, missões até, né, ou melhor, missões e a volta do Senhor Jesus, né? Vamos trabalhar com ela um pouquinho hoje e eu tenho uma nota aqui que é importante pensar então nessa lição. E encerrando esse trimestre, e nós vamos já com o próximo trimestre, no final vou citar o próximo trimestre, que vai ser uma lição também de rotina nossa, maravilhosa pensar nela, mas nós relacionamos esse trimestre sobre uma ordenança bíblica da evangelização mundial, e ela está relacionada direto com o retorno do Senhor Jesus. Estão ligados, não tem como fugir disso. O caráter de urgência da obra missionária tem a ver com a perspectiva iminente da volta de Cristo. O nosso Senhor pode voltar a qualquer momento. Então, nós temos como assembleianos e pentecostais, dentro do nosso credo, dentro da nossa declaração de fé, nós cremos que Jesus a qualquer momento pode voltar. Então, tendo isso em mente, e o nosso desejo é conscientizar, né? E eu tenho ouvido, tanto aqui na EBD, em São José dos Pinhais, e no nosso templo sede, onde a gente fica mais, bem como pelo canal, pessoas comentando, o propósito que Edenilson, a conscientização missionária. Porque não é só, se a gente só vir aqui gravar aí, alguém assistir, mas o desejo nosso é que partindo de mim, comece por mim, claro, haja uma conscientização para nós sermos melhores, né? Isso não tem sentido também, né? Qualquer palavra que seja ministrada, ela só surte efeito quando ela nos confronta a refletir sobre aquilo que está sendo apresentado. Então, foi muito interessante a sua fala, pastor, porque o objetivo nosso aqui realmente é tratar do assunto que está sendo apresentado na lição, mas também instigar os amados irmãos a refletir, a fazer uma autoavaliação, uma reflexão sobre aquilo que está sendo apresentado e sobre a nossa responsabilidade, porque nós sim somos corresponsáveis em praticar missão.
não é só uma atividade do missionário, não é só uma atividade do pastor, é uma responsabilidade nossa. Então, eu acredito que nós aprendemos muito nesse trimestre, né, pastor? E agora poderemos aí finalizar com certeza com chave de ouro, se posso assim dizer. Vamos colocar aí um pouquinho de pimentinha aí, então, né? Você citou dessa responsabilidade. Quer dizer que se eu sustento o missionário, por exemplo, eu sustentando ele, eu posso ficar tranquilo. O que o missionário está fazendo, eu estou pagando para ele fazer um exemplo. Eu estou lá. Sim. De jeito nenhum. Né? Não é assim. Não funciona desse jeito. Então, eu tenho responsabilidade também, embora mesmo que eu esteja sustentando a minha casa, a minha família, os meus familiares, a rua onde eu moro, o bairro, a cidade. Nós falamos, né, pastor, das missões urbanas, que envolve você trabalhar com a missão ao redor da sua casa, no meio da sua parentela, no meio dos seus amigos, no seu trabalho, na faculdade, no ambiente onde você está inserido. Isso é missão. Exato. Então, todo o enredo que nós estamos estudando aqui, ele fala assim dessa nossa responsabilidade como igreja de proclamar o Evangelho de Cristo. E isso, inclusive, nós trataremos aqui num tópico, é uma das condicionantes para que a volta do Senhor ela seja, por fim, tão aguardada, né, que ela venha se realizar e venha se cumprir nas nossas vidas. E eu posso dizer, Maranata, né? Ora vem o Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Isso é maravilhoso. Então, tá tudo a ver. Então, nós vamos nortear muito esse assunto hoje, relacionado a missões e a volta de Cristo. Sim. O primeiro ponto dessa lição vai falar alcançando o mundo até que Cristo volte, né? E esse evangelho do reino será pregado. Vai trabalhar também nossa leitura bíblica em classe, mas eu gostaria, Denilson, que você falasse um pouco sobre esse evangelho do reino, né? Esse ponto aqui, que você comentasse um pouco para nós sobre esse evangelho do reino. Claro. Quando a gente fala alcançando o mundo até que Cristo volte, e este evangelho do reino será pregado. Que evangelho do reino seria esse? A síntese aqui, irmãos, ela é muito simples e direta. O evangelho do reino trata exatamente das boas novas da volta do Senhor. Esse é o sentido pelo qual nós estamos aqui hoje trabalhando. É a pregação do evangelho. É mostrar que Jesus veio para trazer o perdão a toda criatura e poder trazer novamente os filhos para perto de si. Hoje estamos estudando um devocional e é interessante você prestar lá no Éden, quando Deus criou Adão. Note que a Bíblia fala, criou Adão. Depois, macho e fêmea os criou. Eu e você, nós fomos gerados, enquanto Adão foi criado. Quando nós vemos aqui a pregação do Evangelho, o que acontece? As pessoas, elas foram geradas, e nós fomos gerados no meio do pecado. Quando Deus criou a Adão, Ele criou ele limpo, digamos assim, sem manchas, sem pecado. O inimigo, né, das nossas almas, sabendo disso, veio de uma forma sorrateira, apresentou aquela situação para Adão, para que ele também caísse em pecado. E ali houve a separação, ali houve a entrada do pecado. Quando nós olhamos agora a mensagem do Evangelho, o Evangelho ele vem para o quê? Falar das boas novas de restauração. Restaurar aquele homem que foi criado, que não foi simplesmente gerado, foi criado. Agora ele vem para restaurar essa comunhão, apresentando uma nova possibilidade do homem se achegar a Deus. E isso faz com que nós nos sentimos assim, tão maravilhados, né, com essa graça que nós recebemos de poder novamente saber que Deus enviou o seu Filho, que esse Filho
morreu numa cruz, pagou um alto preço e pela graça, através do meio de Jesus Cristo, nós podemos ser novamente religados Nossa, ao Criador. Que maravilhoso isso. Lindo, né, pastor? Meu Deus, é glorioso, né? Isso é privilégio. Isso é privilégio. Porque é o que Cristo fez por nós. Exatamente. Né? Estávamos, o próprio Paulo escreve aos Romanos, nós estávamos condenados à perdição. Sim. Não havia um justo, um sequer, mas Cristo, através de seu sangue, então, da obra redentora, ele nos religa. Exatamente. E é interessante, pastor, a gente observar aqui que no texto, né, o comentarista ele fala, né, que somente Deus sabe quando esse tempo, né, durará e para essa tarefa de evangelização ser concluída. Mas nós que temos essa responsabilidade, nós temos que pregar o evangelho a todo momento. Porque nós não sabemos que dia e a hora em que o Filho do Homem voltará para buscar a sua igreja. Só compartilhar aqui, o 1 Tessalonicenses 4, no versículo mais específico 16, ele trata aqui, diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Para sempre. Para sempre. Meu Deus, que glorioso. Isso é maravilhoso. Você cita situações que só Deus sabe, né? O próprio Cristo disse, né? Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. O Pai. A leitura nossa bíblica em classe, ela vai dizer assim, Jesus vai dizer, né? Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Ele vai começar a discursar ali, ouvireis de guerras, de rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é místico que tudo isso aconteça, mas ainda não é. Não, é o fim. Daí ele vai falar nação contra nação, a gente está vendo aí na atualidade tantas coisas acontecendo. E o próprio Cristo vai falar nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios? São princípios. De dores. Então uma grávida, melhor que ninguém, as mulheres que estamos assistindo, as mamães aí vão saber do que estou falando. Mas o princípio de dor não quer dizer que o filho está nascendo, né? Mas tá a caminho. É o sinal que logo acontecerá. Ele está a caminho. Ele está a caminho. É interessante Jesus deixar claro isso. Então, quando nós olhamos para esse evangelho do reino, muito bem colocado por você, né? Somente a própria lição traz. Somente Deus. Somente Deus sabe a hora. Não adianta. Tem gente que fica prevendo. Se alguém está prevendo aí, está equivocado, está fora da Bíblia. Tudo que é fora da revelação da palavra, Paulo já diz, o apóstolo, que seja anátema, né? Ou seja, maldição, seja condenado. Exato. Pensando na urgência, que é o segundo ponto, a urgência da tarefa missionária, e é muito interessante porque a gente tem que olhar para a grande comissão de Mateus 28, 18 a 20. Né? Tem que olhar para lá, porque essa comissão, quando Jesus dá essa ordenança, ela tem que ser cumprida, e você já falou nas entrelinhas, até o arrebatamento da igreja. Exatamente. Essa grande comissão, esse comissionamento de Cristo é para nós, para a igreja do Senhor, os do passado, nós no presente e os que virão no futuro até que Cristo volte. Eu tenho uma anotação aqui que a obra redentora de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, concede à igreja a grande esperança, quer dizer, Cristo inaugura e consolida isso, a grande certeza do arrebatamento. Entre a mensagem da Bíblia Sagrada e a consumação dessa nossa esperança, a chave da salvação do mundo é missões, é o ID. E é interessante, pastor, a gente fazer um paralelo aqui entre esperança e fé. Porque são duas coisas muito parecidas, mas diferentes. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. E a esperança? O apóstolo Paulo ele fala da esperança, que a gente só pode esperar naquilo que a gente tem certeza que vai acontecer. Então, se eu tenho esperança em chegar lá, é porque eu realmente acredito e eu tenho convicção que nós chegaremos lá.
Que legal. Então isso é importante, você que vai preparar a sua lição, frisar isso para os seus alunos, isso é bom. Sim. Porque quando você fala esperança, eu até já trabalhei esse tema, tá? Gosto disso. Porque a esperança, por exemplo, no âmbito nosso, físico, humano, por exemplo, quando se aproxima de um período de eleições, né? Então há aqueles comentários dos determinados, nada contra isso, mas eles fazem as mais variadas promessas, né? Sim. Eu vou fazer isso, eu quero fazer aquilo, né? E nós vamos fazer, quer dizer, não depende só dele, a gente sabe disso, Sim. que depende de uma equipe, depende de apoio, de alianças e tudo mais. Mas na maioria das vezes, até mesmo eu posso te prometer que vou na sua casa tomar um café e não ir, e você me esperou e eu não fui, normal, né? Eu ia vir e não veio, né? Tá. Quando a gente pega a esperança no âmbito das Sagradas Escrituras, e aí é o que tu trouxe, aí muda tudo. Sim. Porque daí não é uma expectativa no homem que é falho, que depende. Falho. Aí é a esperança no âmbito da Sagrada Escritura é eu ter convicção e certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Jamais vai falhar. Então, eu tenho expectativa que tudo que Deus prometeu vai cumprir. Eu tenho esperança, melhor dizendo. A minha esperança está fundamentada nisso. E gosto de usar para isso Romanos 4, quando Paulo fala de Abraão. Sim. Abraão, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de multidões. Quer dizer, em esperança, ele creu contra a própria esperança dele dizia, não dá. Não vai dar. Porque... Mas o homem, por isso que é chamado de pai da fé, né? O homem teve esperança acima das expectativas, né? Então é muito interessante essa colocação, porque é urgente. Então a gente baseia essa urgência da tarefa no ID de Cristo. Marcos vai tratar muito disso no capítulo 16, verso 15, ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Nós tratamos em uma de nossas aulas aqui, na penúltima, falamos sobre Apocalipse, capítulo de número 5, né? Quando a gente trata ali sobre o único que era digno de abrir o livro e desatar os selos, né? E é um ancião. Não é que Jesus se levanta a mão lá em um determinado local que ele está. Eu estou aqui, eu sou digno. Não, é um dos anciãos que aponta naquela visão de João, olha, e ele vê um cordeiro. Ali está o que é digno de abrir o livro e desatar os selos, porque com o seu sangue ele comprou tribos, povos, nações, tudo, reinos. Entendeu? O sangue dele, a preciosidade do seu sangue. Então a gente pensa nesse primeiro ponto, no Evangelho do Reino pregado e também na urgência. Só complementando, pastor, é interessante também aqui citar um ponto que o autor ele até utiliza nos comentários dele, que a pregação do evangelho é uma questão de emergência, que ela todo mundo trata com urgência algo que precisa ser feito rápido, mas quando você usa uma palavra emergência, é porque aquilo ali é uma coisa perigosa, é uma coisa que está correndo risco, que você está na iminência de acontecer. Então, se você vai para uma sala de emergência, é porque você já está com um problema e precisa, de forma emergencial, ter alguma ação. Então, é interessante que o pastor, ele, num comentário que ele utiliza aqui, ele fala que a pregação do evangelho ela tem que ser tratada como emergência. Por quê? Porque nós estamos num momento que é crucial que o evangelho seja pregado. Nós não temos mais tempo a perder. A urgência da tarefa é que a gente cumpra realmente o ID, que a gente vá até as nações, que a gente vá até os povos, que a gente vá até as pessoas de forma emergencial para pregar o evangelho. É interessante porque a aula passada a gente encerrou falando sobre essa ideia de, não de fardo, mas quando o amor de Cristo é derramado no meu coração, isso eu faço com privilégio. Então eu tenho que pegar essa emergência, com o privilégio do que Cristo fez, Sim. E olhar para aquela pessoa caída, que o mundo condena, o sistema diz não tem mais jeito, olhar para ela e falar, não, Cristo tem solução para você, né? Então, muito bom você trazer essa observação. O escritor, ele comenta isso mesmo lá no livro faz esse comentário no livro de apoio. Eu lembro de ter passado por lá, mas não estava lembrando agora. Você trouxe bem, né? Então, é tratar com emergência, né? Tratar com emergência. Vamos para emergência, né? Pensando, então, agora no segundo ponto, a gente vai olhar para volta de Jesus atrelada à obra missionária, que é o que a gente já fez um link aqui, né? Vai acontecer o arrebatamento? Vai. Nós cremos isso? Cremos. Estamos na expectação da volta? Sim. Porém, nós temos que fazer a obra enquanto é tempo. Podemos não terminar essa programação, Edenilson.
Pode só ficar aqui o estude, nós servimos para a eternidade. Porém, podemos ainda ter mais um tempinho e esse tempo nós temos que anunciar. Aqui é muito interessante, prezado professor, aluno que está nos assistindo, que o autor ele deixa, inclusive, condicionada a volta de Cristo a essa pregação do Evangelho. Então, ele coloca a relação da volta de Jesus atrelada diretamente à pregação do Evangelho com a missão. Então, qual é a missão nossa? Nossa missão é levar o Evangelho, praticar o Evangelho, demonstrar o Evangelho, apresentar o Evangelho de Cristo, né, às pessoas. E a vinda do Senhor, ela está intrinsecamente ligada a essa pregação do Evangelho. Até ele coloca ali que Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Isso foi até uma fala, né, que foi utilizada ali pelo evangelista Billy Graham, mas que ela faz totalmente sentido para nós, porque nós temos que cumprir o Evangelho, porque até que todos recebam o Evangelho. E essa é a nossa atividade, é a nossa obrigação, digamos assim, porque a gente foi comissionado para isso. Isso é maravilhoso. Eu tenho uma observação aqui de um amigo de Martinho Lutero, né? Chamado Micônio. E esse moço, amigo de Martinho Lutero, ele sonhou uma certa noite e ele viu um ceifeiro que agitava, tentando sozinho colher uma vasta seara. Ele olhou do outro lado do monte e viu um só pastor esforçando-se para recolher no aprisco um grande rebanho. Aí, com grande esforço, Micônio, ele reconheceu que o ceifeiro e o pastor sendo a mesma pessoa. E tratava-se do seu íntimo amigo Martinho Lutero. Aí, olha que interessante. Então, disse Micônio, até aqui orei, mas de hoje em diante descerei a colina e ajudarei meu amigo. Olha que coisa maravilhosa. Eu achei muito linda essa expressão, destaquei ela até porque nós estamos falando da relação da volta de Jesus com missões. Exato. É importante orar, nós já citamos. O fato de eu contribuir não me isenta de não anunciar. Exatamente. O fato de eu orar não me isenta de eu anunciar. Então me come ele naquela visão e fala, eu vou descer. Até agora eu estava orando. Agora eu vou descer lá a colina e vou ajudar o meu amigo. Quer dizer, não é mais sozinho. Não é mais sozinho. É o que nós acabamos de fazer o comentário, né, pastor? Nós já fazemos a nossa parte quando a gente contribui, quando a gente ora, quando a gente envia o missionário. Mas isso é uma parte da missão. Nós, como cristãos, nós temos a obrigação de levar e atender esse chamado que Cristo nos colocou, né? A gente tem que levar o Evangelho, a gente precisa levar o Evangelho. E até é interessante, né, que ali o comentarista coloca que o fruto do justo é a árvore da vida e o que ganha almas é sábio. Então, você que é uma pessoa sábia, né, que pretende aí galgar, né, no céu de um galardão, fica aqui essa chamariz para você, esse chamado, né? Que o fruto do justo é a árvore da vida e o que ganha almas é sábio. Pratique com sabedoria, leve o Evangelho e com certeza Deus só tem a te abençoar. Talvez, evangelista Denilson, alguém nos assiste agora e fica preocupado, mas como que eu vou pregar, né? Como que eu vou anunciar? Porque tem gente que na cabeça ele só pode fazer isso se ele tiver um curso teológico, Sim. se ele tiver uma formação. Claro que isso é importante, isso vai ajudar e vai facilitar. Importante. E nós temos disposição de vocês aqui em São José, IBADEP, Polo Superior de Teologia, também o nosso próprio curso aqui, né, que é um curso básico em teologia. Temos tudo isso e temos a Escola Bíblica Dominical. Sim. E se a pessoa não pode nenhum desses, na terça-feira ele pode vir ao Templo Sede ou ir a uma igreja, Assembleia de Deus mais próxima da sua casa e saber, tem um culto de ensino lá onde o pastor sistematicamente está ensinando a palavra de Deus. Ok, mas eu sempre lembro que, e nós estudamos aula passada, que Antioquia, que foi uma igreja missionária, eles estavam orando e o Espírito Santo disse, apartai-me a mim para Saulo e Barnabé para uma obra. Olha Sim. que coisa linda, mas Antioquia foi fundada por leigos. Os irmãos que fugiram da perseguição, da diáspora que é citada, esses irmãos eles foram e onde eles iam pregando. Então você que nos assiste, não precisa de um curso teológico, basta ter amor e compaixão. E esse texto que você citou, de Provérbios 11:30, que o que ganha alma sábio é. Então seja sábio. Fale.
Às vezes não é só fala, né? Que a gente fica preocupado em falar demais, né? Exatamente. Aí Agostinho Francisco que diz, né? Pregue, e se for necessário, use palavras. Use palavras. Então, quer dizer, a nossa vida também, o testemunho de uma família, o seu vizinho pode estar observando, né? Os seus familiares podem estar observando como você se comporta como um cristão, e tudo isso é uma mensagem de salvação também, né? Então, nós pensamos aí sobre a volta de Jesus e missões, e tem um segundo ponto aqui, que é o chamado para a igreja. O chamado para a igreja é interessante porque até anotei aqui, as nações para Jesus. Esse deve ser o nosso sonho, esse deve ser o nosso desafio e esse deve ser o nosso alvo, Denilson. Eu concordo plenamente com o senhor, pastor. E o que me chamou mais atenção nesse segundo tópico, chamado para a igreja, é porque o próprio apóstolo João já falou lá no livro de Apocalipse 1 e 3, né, que o tempo já estava próximo. E agora nós vemos nessa última hora da igreja, com todo o cumprimento, né, que vem se perpetuando e visivelmente pode ser visivelmente ele pode ser confirmado. Aí eu pergunto, será que nós precisamos de novos avivalistas? Será que nós precisamos de novos Gunnar Wingren? Porque nós conhecemos esses grandes homens de Deus que desbravaram terras, que desbravaram regiões e implantaram ali igrejas, trouxeram a salvação para multidões. Mas hoje, para que a gente possa cumprir realmente o chamado do Senhor, que a gente possa atender esse chamado, o que será que está precisando, pastor você? Será que a gente só divulgar o nosso canal aqui para as outras pessoas, será que isso já é suficiente? Será que se a gente vir nos cultos de missão e trazer a nossa oferta missionária, que é de extrema importância para fazer o sustento dos missionários, mas será que isso daí é o suficiente? O chamado para a igreja, ele vem agora nos confrontar, pastor. Aqui, basicamente, nós estamos sendo confrontados a fazer uma introspectiva do que nós estamos fazendo para que o evangelho seja propagado. O autor, né, da lição, ele fala da necessidade até de uma nova geração de voluntários que estejam dispostos, né, a cumprir o chamado da evangelização. Mas eu queria que você que estiver agora nos assistindo se perguntasse, será que nós precisamos aí de novos avivalistas, novos Billy Grahams? Por que não falar de novos Takayama? Nosso, né? atual, Porque aí, é nosso. O que nós estamos precisando hoje? Talvez a resposta esteja com você. Talvez precise de mim e precise de você que está nos assistindo. Dar um passo a mais observar que o nosso amigo está pregando o evangelho e que eu não posso simplesmente só orar por ele. Quem sabe eu tenho que hoje caminhar com ele, dar um passo a mais com ele, chegar aonde não chegaram, nos ribeirinhos, no pessoal do campo, nos bairros mais, às vezes nas periferias, lugares que às vezes, por uma questão geográfica, por uma questão cultural, até por uma questão financeira, não foram alcançados. Então fica aqui um chamamento para você, para que você reflita nessa questão. Se você está de fato sendo igreja e cumprindo o chamado de igreja na tua vida. Isso é importante, né? E é interessante se você convoca o povo para reflexão e você, professor, chame a sua classe para isso, para pensar e, se possível, até faça uma oração
juntos, né? Porque é um momento especial. Exatamente. Quando a gente fala de Evangelho do Reino, nós iniciamos a lição hoje pensando no Evangelho do Reino. O reino tem o rei e tem os súditos. E os súditos obedecem às ordens do rei, né? Exato. Então aqui as ordens do rei estão claras para nós, né, de fazer. Não há dúvida. Mas há um arraigamento muito grande nosso, e é no contexto geral de igreja, que Jesus disse que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Quanto mais nós levarmos o céu às pessoas, mais pessoas irão para o céu. E, infelizmente, quanto menos levar, menos irão. É um trocadilho, mas quanto mais confiança nós tivermos nas coisas sagradas, principalmente no arrebatamento da igreja, que é o tema de hoje, né? A volta de Cristo e missões, quanto mais convicção nós tivermos e confiança no arrebatamento, mais objetivo e esperançosa será a nossa vida cristã. Ela será mais frutífera. Né? Eu tomei nota desses pontos, porque a gente será mais dinâmico, o nosso trabalho missionário será mais dinâmico, quando a gente tiver consciência de que a iminência da volta de Cristo é para qualquer instante. Olha só, a mensagem bíblica do Evangelho tem que estar fundamentada na proclamação da morte de Cristo, Exato. ressurreição de Cristo e da esperança do arrebatamento da igreja, que é a sua promessa de Cristo para nós. Então, vamos refletir sobre isso. Né? Nós estamos encerrando um trimestre e já citei isso e vou chover no molhado aqui. O nosso desejo é que você tenha uma consciência missionária mais aguçada. Né? Você pense um pouco mais sobre essa urgência, não somente no transcultural, não somente na janela 1040, na igreja perseguida, mas aí onde você está agora. Será que não há? Eu sempre termino o programa dizendo: um coração com Cristo é um missionário, e um coração sem Cristo é um campo missionário. Talvez do ladinho teu aí tem um campo missionário para ser explorado, né? E só está esperando você chegar e dizer dessa obra salvadora, né? Então, a gente pensa hoje, Denilson, eu fiquei muito maravilhado com o seu comentário, com a sua vinda aqui hoje, agradecido. Amém. E as suas conclusões finais dessa aula de hoje? Claro, pastor. Para finalizarmos, irmãos, nós entendemos que a igreja ela precisa, sim, continuar investindo em missões. E o fato dela investir em missões não nos tira a responsabilidade de fazermos missões. Né? Vamos utilizar hoje os recursos que nós temos disponíveis, que são vários. Né? Nós temos hoje telefone celular, a gente pode mandar mensagens, né? SMS, podemos utilizar o WhatsApp, podemos utilizar o Facebook, Instagram e todas as demais redes sociais que estão aí disponíveis para nós para fazer a evangelização. Talvez fisicamente, né, você não tenha condições de estar se dirigindo aí em determinados lugares, mas você pode sim fazer missão da sua casa, do seu trabalho, aonde você estiver. Não vamos deixar também somente para o departamento de missão fazer missão, mas convido você a vir fazer missão conosco, a pregar o Evangelho, a levar as boas novas de salvação, porque a nossa esperança é a volta do Senhor. E eu espero ansioso para que nesses últimos dias aqui na Terra a gente possa aí falar do amor de Deus a mais pessoas, que a gente possa proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, sabendo que Jesus ele voltará e nos levará para morar com Ele. Maravilha, né? João 14, um capítulo maravilhoso que eu amo. Ele fala para nós não se preocuparmos, né? Não deixar o nosso coração turbulento, porque Jesus ele veio, ele foi ao Pai, mas ele foi para preparar lugar para nós, para que onde ele estiver nós estejamos com ele. Então eu convido a você, meu irmão, a você aluno, você professor que está nos assistindo, que você possa trabalhar com as pessoas que estão ao seu redor, falando dessa esperança que nós temos na volta do Senhor Jesus. Vamos levar mais gente, então, para onde Jesus quer, né? As moradas celestiais, né? Com Glória certeza. a Deus por isso. Deus abençoe, meu querido amigo. Amém, pastor. O evangelista Denilson, ele auxilia aqui junto comigo também no Tempo Certo. Nós somos auxiliares aqui, né? Ao lado do pastor Ival e o pastor Cláudio, que é o nosso primeiro vice-presidente.
E também está coordenador da família aqui do Templo Exato. Central, né? Sempre trabalhando e atuando com família, né? Tem uma família linda, né? Um abraço para a esposa e filhos, né? Amém. Deus Obrigado, te abençoe pastor. muito. E a conclusão dela diz assim, o finalzinho eu vou destacar aqui, que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus para arrebatá-la. Então, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Nós agradecemos uma vez mais a você que durante esses 3 meses aí esteve conosco e vamos continuar, né? Mas uma vez mais eu quero destacar aqui o trabalho missionário da Igreja de São José dos Pinhais, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, da diretoria de missões, na pessoa do pastor Carlos Corbani, pastor Donato e toda a sua equipe aí que tem se desprendido a obedecer esse ID e tem feito um trabalho exemplar. E deixar o convite para você também. Próxima semana, primeira aula do primeiro trimestre de 2024, né? Olha que bênção. Glória A a Deus. origem da igreja. O corpo, essa será a primeira aula, né, que nós vamos estudar, né? Se Jesus não voltar. Boa. Obrigado, você está certo, né? A gente empolgou aqui, né? Mas daí eu vou dizer para o Paulo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória né? a Deus. O corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo, comentada pelo pastor José Gonçalves, né? Então você pode também acessar esse conteúdo, fica o convite, mas você pode acessar através do YouTube, todos os vídeos, todas as aulas estão lá, tem mais de anos ali de aulas aí que você pode acessar, né? E você pode acessar também a Escola Bíblica Dominical SJP, Facebook mesmo endereço, Instagram _SJP, e também a TV Mão Amiga, que é o nosso canal de comunicação, é uma ferramenta evangelizadora maravilhosa. Deus abençoe Daniel Necchio, nosso diretor de comunicação e toda a sua equipe, né? TV Mão Amiga você assiste terça, quinta e sábado, das 15 às 16, né? Pelas plataformas digitais, também pelo canal Net Claro 524. Vamos a uma oração agora. Eu vou pedir ao evangelista Denilson que ore por nós nesse momento. Pai querido, Sim, Deus Deus. amoroso, queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, por este momento, ó Deus, Sim, a qual o Deus. Senhor nos concedeu, Pai, Te dou para graças. estarmos aprendendo, Senhor, da sua Bendito bendita seja e o nome de maravilhosa Jesus. palavra. Pai, abençoa cada ouvinte, a Sim, cada Deus. irmão, cada professor que irá ministrar, cada aluno, ó Meu Deus, Deus. que está nos assistindo. Venha, Senhor, despertar em nós o desejo de proclamação do Teu Evangelho, que possamos continuar, ó Pai, firmes e perseverantes até a Sua volta. Nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, um coração com Cristo é um missionário. Um coração sem Cristo é um campo missionário.